Negócio Nômade de hoje conta a história de JF Marido de Aluguel. Não se engane, estamos falando de uma turma que percorre a cidade de Juiz de Fora, em Minas Gerais, fazendo pequenos reparos nas casas dos clientes. O negócio é tocado pelos irmãos Tiago e Silas Lopes. O empreendimento surgiu na garagem de casa há algum tempo e hoje cria oportunidades de trabalho para vários profissionais. A lâmpada queimou? A pia entupiu? O piso quebrou? Não se preocupe, o Marido de Aluguel resolve. Vamos lá, pessoal. Eu sou o Tiago Lopes, tenho 41 anos, sou marido de aluguel há mais de 10 anos, junto com o meu sócio e irmão Silas. Somos sócio-proprietários aqui da JF Marido de Aluguel. Prazer, meu nome é Silas Lopes. Como o Thiago disse, estamos nessa jornada há mais de 10 anos. Somos aqui de Juiz de Fora e estamos aí há 10 anos prestando serviço de elétrica, hidráulica e instalações. Então, o ano que nós iniciamos é para 2011. A princípio, foi eu que comecei a empresa, comecei sozinho, a minha secretária era a minha mãe. O meu carro particular virou o meu carro também de trabalho. Então eu me preocupei em criar uma identidade, que foi esse bonequinho aqui, o JF Marido de Aluguel, né? E procurei especializar também nessa área, que eu vi que estava crescendo muito no Brasil, né? Que é o famoso faz tudo. Inclusive nós iniciamos até um pouquinho antes aí da novela Pereirão, que ajudou a gente a alavancar aí o nome do Marido de Aluguel. Isso foi em 2011. E o crescimento foi tão rápido, em um ano, que a minha mãe já não estava dando conta de fazer os atendimentos, porque era ela fazendo almoço, anotando ali no caderno, então já não estava dando conta de me ajudar. Aí veio aí o Silas, que é o meu irmão. Em 2012 a gente montou o nosso primeiro escritório, que foi na garagem dos nossos pais. Então nossos pais cederam ali a garagem, a gente começou nosso primeiro escritório ali na garagem com uma secretária, nós dois, e tinha também mais uma pessoa aí nos auxiliando. O Silas vai contar um pouquinho aí dessa trajetória e o nosso momento atual de hoje. É isso aí, pessoal. Como o Thiago disse, né, começamos lá em 2011, 2012. A gente iniciou o escritório com uma secretária. Na época as coisas eram mais difíceis, até divulgação, rede social, então a gente ia ali no boca a boca, indicação, amizade, fazia para o vizinho, para um amigo. Conseguimos também começar a entrar em empresas, né, prestando serviço. A equipe era eu, o Thiago e a secretária, então a gente fazia tudo, hidráulica, elétrica, instalação, pintura, pedreiro, se precisar até hoje a gente faz. Atualmente a gente está com a nossa loja própria, né? Como o Thiago disse, começamos numa garagem, um lugarzinho pequenininho, mas o sonho era grande e a gente conseguiu chegar onde estamos aqui hoje, né? Temos a nossa loja própria aí, agora estamos aí com um time de mais de 10 pessoas, então temos mais de 50 mil clientes atendidos e temos aí mais de 11 anos no mercado, né? Na prestação de serviço de marido de aluguel, somos referência no Brasil inteiro. Como modelo de negócio, né? Tanto de prestação de serviço como comissionamento, formas de trabalho com parcerias com empresas, com prestadores de serviços. Então essa aí é a nossa jornada até hoje. É isso aí, pessoal. E o Silas estava falando até esse esquema de parceria, que essa profissão marido de aluguel é uma profissão que às vezes a pessoa começa, o cara está trabalhando de Uber, não está dando certo, vou lá começar a trabalhar de marido de aluguel, ou está desempregado e começa na profissão. Mas é uma profissão também que você tem que se qualificar, procurar entender um pouquinho de marketing, porque não é só fazer o serviço, mas tem que saber tratar bem o cliente, saber conquistar e fidelizar esse cliente, né? Então é isso que a gente desenvolveu, estudamos bastante para isso. Até hoje nós nos preocupamos muito com isso, no atendimento ao cliente, né? E também na qualificação do nosso time, porque antes era só a gente fazendo serviço, né? E a gente tinha controle do que a gente fazia, mas a partir do momento, né, que a gente começou a ter parceiros trabalhando com a gente se preocupou sempre em treinar, em qualificar essa equipe e manter a qualidade que a gente tinha. Tanto que nós temos ainda clientes, né, de 10 anos atrás que ainda fazem serviço com a gente. E um esquema muito bacana que a gente faz aqui hoje com os nossos parceiros é o esquema ganha-ganha.
Então, quanto mais eles produzem, mais eles ganham, mais a empresa ganha também. É um sistema aí que é inovador nesse setor de marido de aluguel, tanto que hoje, aí nós, como o Silas falou, nós somos referência aí no Brasil como empresa de marido de aluguel, e tem outros maridos de aluguel do Brasil que buscam entender um pouco mais esse sistema que a gente implantou aqui em Juiz de Fora, que é o atendimento por hora, carro-chefe, atendimento por hora, e um serviço que os colaboradores ganham muito bem também nessa parceria mútua entre a empresa e os prestadores de serviço. Nosso foco hoje aqui, né, nós como administradores, é trazer cada vez mais clientes, fazer a gestão, né, desses clientes aqui na empresa e manter a agenda deles cheia. Nós temos um sistema próprio, onde fazemos agendamento, já vai direto para o telefone deles, um aplicativo, eles recebem essa demanda de onde eles estiverem, da casa deles, de um cliente para o outro, já recebe a demanda ali no celular deles e já sai para fazer os atendimentos. Então é um sistema que funciona muito bem, aí tem mais ou menos 8 anos que a gente está usando esse sistema. Acontece muito quando entra um novo profissional aqui, às vezes ele é um pedreiro, mas não sabe da elétrica, não sabe da hidráulica. Então nós montamos aqui no nosso escritório um mini laboratório para qualificar esses profissionais. Então a gente explica um pouquinho da parte elétrica, do funcionamento de uma residência. Temos também instruções de pintura, como funciona a aplicação de gesso, abrir e fechar um forro de gesso, instalação de um suporte de TV, que é os serviços que o marido de aluguel faz. Por quê? O serviço de marido de aluguel, eu falo que ele tem muitas vantagens porque você faz um mix de serviço. Então, se o cara às vezes é só pedreiro, ele trabalhou a vida toda como pedreiro, vai ter mês que ele vai trabalhar o mês inteiro, mas vai ter mês que ele vai ficar uma semana parada ou até 2 semanas parada. Já o serviço de marido de aluguel, você faz serviço elétrico, hidráulico, faz instalação de uma TV, faz uma substituição de torneira. Então é um mix de serviço. Você tem um leque maior de serviço para oferecer para o seu cliente. Então é uma grande vantagem ser um marido de aluguel do que ser às vezes só um eletricista, ser só um bombeiro hidráulico. Não estou desmerecendo a profissão de ninguém, mas é bem vantajoso essa profissão de marido de aluguel, você ampliar o seu leque. E o foco, né? Serviços rápidos também, que basicamente aqui todos os nossos serviços rápidos são cobrados por hora. Então o profissional entra aqui, ele é treinado também para fazer esse mix de serviço e fazer, como que eu posso dizer, né? Seguindo os procedimentos e o mais ágil possível, porque a lógica aqui é atendimento rápido, né? Tanto na prestação de serviço, na compra de materiais, deslocamento de moto. Então, um atendimento bem rápido aí que a gente oferece para os nossos clientes e um leque de serviço bem grande. Essa aqui é a nossa área de treinamento da hidráulica, o vilão aí dos prestadores de serviço, né? Então, aqui a gente tem um pouquinho de cada coisa, tem uma descarga, tem alguns modelos de chuveiro, tem torneira. Então, aqui a gente treina os técnicos para atuar um pouquinho em cada área, ele entender como funciona cada tipo de sistema. Que aí você tem uma descarga aqui de caixa externa que é pouco usada, mas a gente tem aqui uma de válvula que é a mais utilizada. A gente tem a ducha higiênica aqui, a gente fez um sisteminha externo aqui, né, para poder demonstrar tudo. A gente tem alguns modelos de torneira aqui, né, torneira elétrica, chuveiro, tem também uma pia aqui. Então, o que acontece muito nas residências, a gente colocou um pouquinho de cada coisa aqui. E lembrando que o treinamento também não é só na parte de executar o serviço, mas no atendimento ao cliente. Então a gente preza ali, tá bem apresentado, tá com um uniforme bacana, tá ali com as ferramentas completas, né? Chegar no horário, que é o principal, o principal ponto, né? Que a gente pega aí com os técnicos, né? E o que o cliente elogia. Então, chegar ali no horário, ter todas as ferramentas, tomar cuidado na casa do cliente, com sujeira, onde vai colocar uma ferramenta.
explicar ao cliente, né, qual que foi o problema que aconteceu, qual que é a solução proposta, por que aconteceu isso, por que minha descarga está estragando. Ah, tem que trocar o reparo, quanto que custa, passar uma estimativa para o cliente, porque tudo isso faz a diferença. O treinamento não é só você ensinar a desmontar uma descarga e trocar o reparo, mas desde do pré-atendimento até o pós. Você atender o cliente ali com excelência, falar com ele uma estimativa de valor, ir lá executar o serviço de forma com excelência e depois ainda ter um pós. Ligar para o cliente, ver se deu tudo certinho, se está correto o serviço que você fez e até gerar um gatilho, tem mais algum serviço para fazer, então esse pós-atendimento é bacana. Então aqui a gente tem um pouquinho de cada coisa, o técnico entra aí, ele fica aí 1, 2 semanas treinando com a gente, acompanha um técnico que tem mais experiência durante alguns dias, né, para poder ver ali o atendimento de fato, como eu disse, o atendimento do cliente e a prestação do serviço. Então tudo isso faz a parte do treinamento de um marido de aluguel, a pessoa que quer ingressar nessa profissão que tem crescido no Brasil e no mundo. A gente vai contratando de acordo com a demanda, então a gente está sempre procurando aumentar a nossa demanda para poder trazer novos clientes, né? E trazer também novos técnicos. Então a gente trabalha bem o nosso marketing, a gente está sempre fazendo campanhas, não adianta prestar um serviço com excelência se você não tiver um bom marketing. Então as redes sociais, a gente é bem forte nas redes sociais, fazendo vídeo ali na casa do cliente, mostrando o antes, o depois, um serviço diferenciado, que às vezes a pessoa acha que o marido de aluguel só troca um chuveiro ou só instala uma cortina, mas a gente faz praticamente todo tipo de serviço. Então, desde montar um aparelho de musculação, uma bicicleta, até trocar um chuveiro, uma manutenção de ar-condicionado, uma descarga vazando. Não adianta ser um profissional, um belo profissional, mas se ninguém te conhece. Então, o marketing, ele é muito importante nessa carreira de marido de aluguel. Então, isso também entra um pouco no treinamento, porque isso vai ajudar a trazer mais clientes, aumentando a demanda, a gente traz mais técnicos. E aí a gente faz toda a qualificação do técnico antes dele começar os atendimentos de fato no cliente. Então, quanto mais demanda, mais técnico a gente vai trazendo aqui para trabalhar com a gente. Quais serviços investir mais no serviço de marido de aluguel? Bom, existem 2 etapas, o serviço por hora e o orçamento. No serviço por hora, nós recebemos demandas, instalar varal de teto, instalar uma TV, trocar uma lâmpada. O investimento é até baixo, investimento nesses tipos de ferramenta. E são demandas que todo dia recebem. Todo mundo está em casa e tem algum item lá para ser consertado. Só tem que muitas das vezes a pessoa não tem tempo ou às vezes aquele item ainda não está incomodando tanto ela. Mas a partir do momento que aquele item lá estraga, aí a pessoa pega e liga, poxa, quero trocar aqui o reparo da minha descarga. Descarga dá muita manutenção. E a ferramenta para manutenção de descarga não são ferramentas caras, é uma chave de grife, uma chave de bombeiro, são ferramentas até bem baratas. E o resto da instalação, uma máquina de furar também faz muito serviço para o marido de aluguel. A máquina de furar você pode usar ela como furadeira e parafusadeira. Então o serviço de marido de aluguel é um serviço que tem um investimento baixo para começar e que você tem uma rentabilidade muito bacana, porque tem muitas demandas de serviços pequenos. Agora o Silas vai falar um pouquinho mais dos serviços aí de orçamento, serviços maiores que às vezes tem que ter um investimento um pouquinho maior. Então, como escolher os melhores serviços, né? Em que serviços investir? Então a gente investe nos que têm maiores demandas e o custo do investimento é barato. E em paralelo a gente também investe em serviços que tenham uma rentabilidade maior, que traz um valor agregado maior e uma execução até em um tempo pequeno, que é o serviço de pintura. Muitas das pessoas, né, que às vezes escutam falar de marido de aluguel, não sabem que o marido de aluguel é um pintor também, é um pedreiro, é um eletricista que pode trocar a instalação de uma casa inteira.
Então o serviço de pintura, ele traz um valor agregado muito alto para a empresa. Às vezes você pode pegar aí um apartamento para pintar, você vai pintar em um dia e o valor agregado é muito alto. Às vezes é uma semana de uma semana de trabalho de pequenos reparos, você faz um dia com uma pintura. Então isso também acontece no serviço de pedreiro, no serviço de uma troca de piso, às vezes uma instalação de um porcelanato, instalar uma bancada. Então isso o marido de aluguel também faz. Pessoal, o marido de aluguel, ele é um multitarefas, ele faz um pouquinho de cada coisa. Então se hoje só faz hidráulica, amanhã você começa na elétrica, depois você começa a fazer um serviço de pintura, então um pouquinho de cada coisa. E a parte de pintura traz um valor agregado muito bacana. Como eu disse, às vezes uma semana de manutenção, você faz um dia de pintura e consegue arrecadar aí o mesmo faturamento para o seu negócio. Quando a gente começou, o pessoal não conhecia muito o que era um marido de aluguel, né? Então a gente recebia diversas ligações de pessoas perguntando o que um marido de aluguel faz. E aí a gente falava hidráulica, elétrica, instalação, pinturas. E aí, às vezes a pessoa ficava decepcionada quando a gente falava. Aí ela falava, mas é só isso, achei que era outra coisa. Estamos de volta com o Meu Negócio Nômade e os meninos da JF Marido de Aluguel continuam atendendo a clientela em toda a cidade. Quando a gente começou, o pessoal não conhecia muito o que era um marido de aluguel, né? Então a gente recebia diversas ligações de pessoas perguntando o que um marido de aluguel faz. E aí a gente falava hidráulica, elétrica, instalação, pinturas. E aí às vezes a pessoa ficava decepcionada quando a gente falava. Aí ela falava, mas é só isso, achei que era outra coisa. Então no comecinho, né, era uma coisa inusitada que acontecia até com grande frequência. As pessoas não sabiam que o marido de aluguel era um faz-tudo, né? Mas não fazia tudo de fato. Então essa é uma história bem engraçada, mas esse nome ajudou muito, né, a divulgar a profissão, porque tudo que é polêmico, né, é mais falado, é mais comentado. Então nós fomos os pioneiros aqui em Juiz de Fora, né, a começar com essa profissão de marido de aluguel, e esse nome polêmico ajudou a divulgar e o negócio crescer e tomar forma e chegar onde chegamos hoje. Vem com a gente aí. Estamos chegando aqui em um serviço que o nosso parceiro Jackson está finalizando. Até conversar um pouquinho com o Jackson aqui o que foi feito para vocês entenderem um pouco mais do serviço de marido de aluguel. O que foi feito aí, Jackson? Thiago, aqui a gente constatou, uns 15 dias atrás, uma infiltração proveniente do banheiro de cima. Aqui são vários banheiros, é um colégio. Aí a gente sanou, fez o conserto da infiltração e pediu ao cliente para aguardar o fechamento do gesso para ver se realmente tinha sanado e se estava tudo sequinho. Aí ele entrou em contato agora, né, e falou que estava tudo sequinho, que podia fechar. Aí agora eu estou voltando, já fiz a estrutura, já fiz os fechamentos, agora eu vou fazer uma massinha de gesso para deixar tudo prontinho para pintura. É isso aí, né? O marido de aluguel faz um pouquinho de cada coisa. E nesse caso aqui, né, ele sanou o problema hidráulico, deixou em teste e agora está fazendo fechamento com o gesso para poder fazer o acabamento e posteriormente a pintura. Então o marido de aluguel é um pouquinho de cada coisa.
De onde surgiu a ideia do marido de aluguel? Eu sempre fui uma pessoa que gostei dos trabalhos manuais, né? Lá em 2011, eu estava desempregado e já tinha essa habilidade de trabalho manual. Desde criança desmontava os brinquedos, remontava os brinquedos e sempre fiz aquelas manutenções, né, que todo mundo tem em casa. Para minha mãe, para minha tia, para os vizinhos, sempre gostei e sempre fui curioso de aprender a consertar as coisas. E nesse ano de 2011, eu já tinha visto em São Paulo que existia esse nome, essa profissão marido de aluguel. Procurei entender um pouco mais, procurei no Google e vi que essa profissão já era estourada nos Estados Unidos. E a forma de trabalho lá era o trabalho por hora. Foi de lá que eu tive essa ideia de colocar a cobrança por hora aqui em Juiz de Fora também. Então, desde o começo eu comecei a cobrar por hora o nosso serviço. Eu coloquei o nome JF Marido de Aluguel por causa de Juiz de Fora. Coloquei JF Marido de Aluguel e comecei a fazer lá as panfletagens de casa em casa, de loja em loja e começaram a vir os primeiros clientes e comecei a fazer os primeiros atendimentos. E claro, pessoal, sempre buscando qualificação também. Me especializei em elétrica, fiz curso de edificação, procurei entender mais dessa profissão que eu já gostava tanto, que era o trabalho manual. E estamos aí até hoje. Bom, o deslocamento do marido de aluguel, 90% é aqui, ó, com a motinha rápida, econômica e cabe todas as ferramentas aqui. E por incrível que pareça, a gente consegue colocar uma escada aqui dentro também. Então, o cliente, chegou no cliente, tem que comprar alguma pecinha que faltou. O técnico vai, monta na motinha, vai numa loja mais próxima e compra o material para o cliente. Então, deslocamento de moto bem eficiente e muito rápido. Aqui a gente visa muito pela agilidade e o preço justo. Então, a gente consegue cobrar um preço melhor no atendimento dos clientes com atendimento de moto. E também tem ali, né? Tem a Kombi, né? Mas como o Thiago falou, da moto, ela além de ser ágil, é mais econômica e a gente consegue atender mais clientes. Então, esse deslocamento rápido, a gente consegue atender um maior número de clientes. A Kombi é para quando a gente tem que transportar uma equipe, transportar um material maior, às vezes tem que levar uma escada, né, para alcançar um serviço maior, serviço de pintura, né? Às vezes o cliente pede para comprar os materiais. Então a gente compra algum material, geralmente empresa, né? Que é um serviço fechado, às vezes tem que levar lata de tinta, os materiais para pintura, né? Os serviços maiores que demandam aí um maior espaço, a Kombi ela é bem eficiente, dá para levar a equipe, dá para levar os materiais, dá para levar a escada. Então ela tem suprido bem aí a nossa necessidade. Nosso plano de futuro, primeiramente, é melhorar cada vez mais a nossa plataforma de atendimento. Então, desenvolver um aplicativo próprio do marido de aluguel que englobe tudo, agendamento, orçamento, procedimentos, vídeos de execução de serviço, tudo dentro de um aplicativo próprio do marido de aluguel. Não existe isso ainda no Brasil. Controle financeiro. Controle financeiro, não existe isso ainda. Então, nós temos até uma plataforma que usamos aqui, mas tem limitações. Então, nós vamos criar um aplicativo próprio para maridos de aluguel. Isso daí é o ponto 1. Segundo, também vamos começar a trabalhar para o governo. Vamos fazer esse teste aí também. Participar de licitações, porque hoje a gente tem um escritório, tem um bom funcionamento, um gerenciamento, temos os técnicos, né? A gente tem a mão de obra. Então, se as pessoas, né, o governo, ou uma empresa, ou se a pessoa física tem uma dor, a gente resolve esse problema. Então, se a pessoa tem um problema, a gente vai resolver problemas também para o governo. Então, essa algum desses projetos que a gente vai colocar em ação aí para frente.